mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Eu mudei algumas coisas da mensagem, inclusive o título, o tema da mensagem naquele dia era outro, e hoje nós vamos falar a respeito de uma mudança radical na vida. Afinal de contas, de março do ano passado para cá, tudo que nós desejamos é uma mudança de vida, pois houve uma mudança que não nos agradou, né? No mês de março, final de março do ano passado. Passado ali um mês, 2 meses de que foi anunciada uma pandemia, fechamentos de igreja, de comércio, de cidades e tal, na mente, pelo menos na minha ignorância no assunto, pensava eu, daqui uns 3, 4 meses isso deve passar. Já vamos completar 1 ano. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas o nosso coração está alegre porque nós estamos firmados em Deus. Nós não sabemos o que nos revela o futuro, mas Deus conhece todas as coisas. Por isso o nosso coração está alegre. Josué capítulo 2, leia, acompanhe comigo a leitura. Vocês vão estranhar outra coisa, quando eu estava aqui eu lia de óculos, agora eu tenho que tirar o óculos para ler. Então fica mais fácil assim. Então vamos lá, Josué capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcanceis. Ela, porém, os fez subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho.
Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciardes esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Pai querido, em nome de Jesus, fala, Pai, aos nossos corações. Tem misericórdia da minha vida e usa, ó Pai, o teu servo nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma mudança radical aconteceu na vida desta mulher. Quando nós falamos de Raabe, nós sempre pensamos, na nossa mente vem aquela mulher de baixa reputação, aquela mulher mal vista na sociedade. Quando nós olhamos com mais cuidado a história, nós vamos ver outras características daquela mulher. Raabe é aquela mãe que deseja para os seus filhos uma vida melhor, menos dura, menos cruel do que aquela vida que ela mesma viveu. Ela é uma mulher que arrisca. Ela correu ali alguns riscos ao colocar aqueles homens na sua casa, ao escondê-los, ao dizer ao rei que aqueles homens já haviam ido embora. Deus de algum modo a usou, e ela então arrisca, porque ela não tinha muito a perder. Era arriscar ou fazer nada e esperar a morte chegar. Ela chora por dentro, enquanto ela tenta demonstrar algum sorriso. Geme enquanto finge que está sorrindo, tentando demonstrar que tudo está bem. Essa é uma característica da maioria das mães. Sofre quietinha, enquanto muitas vezes de joelho dobrado coloca seus filhos diante de Deus, muitas vezes vendo o tipo de vida que alguns deles vivem. Mas Raabe também é a representação daqueles que, mesmo vivendo às margens da sociedade, mesmo vivendo às margens da história, conseguem ver o mover de Deus e são capazes de sair do último lugar, assumindo a posição de primeiro no reino de Deus. A história de Raabe está intimamente ligada à história de Jericó. Era em Jericó que ela morava e vivia como prostituta. Quando aqueles 2 espias enviados por Josué chegam à cidade, ela os recolhe, os esconde, ela os dá proteção em sua casa. Ela os livra das mãos do rei de Jericó, de quem menos podia esperar que alguma ajuda viesse. É de lá que a ajuda vem. Por causa dessa atitude de Raabe, ela foi poupada juntamente com a sua família. Quando os israelitas tomaram aquela terra, quando eles destruíram a cidade toda, ela e sua família foram poupados. Mesmo sendo ela uma estrangeira, pois ela era uma cananeia, ela foi recebida, ela foi acolhida na comunidade israelita. Na comunidade israelita, ela mesmo, aquela que antes era uma mulher mal vista, contrai casamento. O evangelista Mateus, lá no capítulo 1, versículo 5, ele, ao falar ali, ao descrever a genealogia de Jesus Cristo, apresenta ela como a esposa de Salmão. Pouco a Bíblia fala de Salmão,
mas o que ele também teve a sua importância na história, como nós vamos ver. A partir da entrada de Raabe na comunidade israelita, uma nova página de sua vida se abre. Uma nova história começa a ser escrita. Ela coloca um fim naquele passado triste e inicia uma nova jornada, uma nova caminhada agora ao lado do seu esposo Salmão, que a valoriza, que a respeita, que dispensa a ela todo o cuidado, todo o carinho que deveria fazer como marido. A partir disso, então, ela torna-se a protagonista de uma bela história. Tudo isso é para mostrar que quando Deus chega às nossas vidas, ou quando a nossa vida é apresentada a Deus, a mudança acontece. Não importa quem tenhamos sido no passado, Deus muda radicalmente as nossas vidas. E essa mensagem, eu chamo a atenção de você exatamente que está desejando uma mudança radical na sua vida. Talvez você não tenha nada a ver com a história dessa mulher, a história com a vida que ela viveu, mas talvez nas nossas vidas nós temos algumas coisas das quais desejamos uma grande mudança. Muitas vezes não sabemos como fazer para que essa mudança aconteça, mas olhando para essa história, é possível nós encontrarmos o caminho. A história dela foi reescrita, ela colocou um fim naquele passado triste, passou a viver uma nova vida, tornou-se mãe de reis, sacerdotes e profetas, e ainda figurou como ascendente, como ancestral do Senhor Jesus Cristo. Passou a ser vista como modelo de fé, não mais como prostituta, mas agora como modelo de fé e boas obras, como escreve o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, quando diz: pela fé, Raabe, ele cita aqui o nome dela, mas ele faz questão de citar também a situação vivida anteriormente por ela. Ele diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Isso aqui também é muito importante nós observar. Os desobedientes, eles serão destruídos. Aqueles que não buscam andar nos caminhos do Senhor serão destruídos. O texto diz que ela não foi destruída com os desobedientes. Eu estou apontando e o Fernando está aqui, né? Uma certa vez, o pastor lá em Matupá terminou o culto. Eu morava perto da igreja, não tão perto quanto aqui, umas 3, 4 quadras de distância. E eu estou indo para casa e eu passo ao lado de uma igreja neopentecostal e de repente eu estou passando bem na janela e o pastor apontou: o demônio que está lá fora, e gritou. Agora o Fernando está aqui e eu falando algumas coisas apontando para cá, né? É importante nós observarmos, o texto então vai citando, ela não foi destruída com os desobedientes. E o texto diz por quê? Porque acolheu com paz os espias. Tiago também falando a respeito, ele diz: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Deus a abençoou pela atitude decente diante de Deus. Amados irmãos, por meio da história de Raabe, nós podemos aprender muitas coisas, e especialmente nesta noite, que nunca é tão tarde para nós vivermos uma mudança radical nas nossas vidas. Nunca é tão tarde para recuperarmos o tempo perdido, quando estávamos ainda longe do Senhor Jesus. A história de Raabe nos mostra, em primeiro lugar, que aquilo que antes era visto como perdição se transforma em salvação. Quando Deus está presente nas nossas vidas, é isso que acontece. Aquilo que antes era visto como algo perdido, pode tornar-se diante de Deus salvo, a salvação propriamente. Ao receber em paz os espias na sua casa, Raabe clama por misericórdia. E eles juram que ela e sua família não seriam destruídos na ocasião em que a cidade iria ser destruída. E eles sabiam que a cidade ia ser destruída, ela sabia que a cidade ia ser destruída, porque era a ordem de Deus. Aqueles espias, quando ela pede que eles tenham misericórdia dela e de sua família, eles lhe ordenam então que ela recolha em casa os seus familiares, e fica combinado, fica tratado entre eles, que tanto a casa, para que eles pudessem saber, né, qual que era a casa exata, para que fosse livrada, quanto o compromisso feito ali entre eles, ficava marcado por aquela corda vermelha. O texto chama aí de escarlata, não é uma palavra do nosso dia a dia, mas significa uma corda vermelha que havia sido amarrada e jogada pela janela. Para que a gente entenda isso aqui, naquela época as cidades eram muradas, e os muros não eram como esses que nós fazemos.
eram muros que de tão largos era possível construir uma casa sobre o muro, e assim era a casa de Raabe. E para que eles identificassem qual era a dela, era preciso que aquele cordão ficasse amarrado lá na janela por onde ela desceu aqueles homens sobre o muro. O muro era tão alto quanto esse templo, e ela desceu eles por ali. Isso nos faz lembrar da noite da Páscoa, em que o sangue vermelho passado na porta das casas foi a salvação dos obedientes, e nas casas em que não havia a marca de sangue na porta, significava a casa dos desobedientes. E naquela noite, quando o anjo da morte, ordenado por Deus, passou, matou todos aqueles em que não havia na casa o sinal de sangue. O sangue de Cristo é a nossa salvação. Essa corda representa o sangue do próprio Cristo, a salvação para aquela família. A casa foi marcada. Aquela casa que antes era lugar de pecado, era lugar não agradável aos olhos da sociedade comum, se transforma agora em lugar de salvação. Foi salvação para aqueles homens das mãos do rei de Jericó, foi salvação para Raabe e sua família no momento da destruição das cidades. Amados irmãos, muitas famílias, muitas pessoas têm sido palco de pecados, de infidelidade, de traição, de mentira, palco do ódio, da violência e tantas outras coisas ruins. Existem pessoas que chegam a dizer: a minha casa é um verdadeiro inferno. Mas nós precisamos entender que esse lugar, que talvez possamos ver como algo tão ruim, a nossa própria casa, a nossa família, talvez essa situação de amargura, de pecado, isso pode transformar-se num lugar de amor. A sua casa, a sua vida, a sua família pode vir a ser um lugar de amor, de perdão, de misericórdia, de salvação. Aquilo que parece ser um deserto seco pode tornar-se em um local de bênção, do agir de Deus. O salmista, no Salmo 84, versículo 5, diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, pelo vale seco, faz dele um manancial. Bem feliz é o homem que coloca a sua força em Deus. Raabe conseguiu entender a realidade, confiou em Deus, mesmo não sabendo ainda muita coisa a respeito dele, mas o suficiente para crer que ele realmente era Deus. Viveu uma mudança radical. Mas como foi que ela conseguiu tudo isso? Porque eu também quero isso para a minha vida, talvez alguns estejam dizendo. Como foi que ela conseguiu essa mudança? A primeira coisa que ela faz, que nós vemos ela fazendo aí, ela revela temor a Deus. Mesmo não sendo uma israelita, mesmo não conhecendo muita coisa a respeito de Deus, mas mesmo sabendo, ouvindo pelos viajantes que passavam, as histórias que eles contavam de um povo que havia saído do Egito, conduzido por um tal de Moisés, estavam indo rumo a Jericó, com o objetivo de tomar aquela terra a qual ela habitava, eles contavam essa história. Esse povo vinha fazendo um progresso grandioso pela mão poderosa de Deus durante toda a caminhada essa que durou 40 anos. Ela ouvia essas histórias. Não é à toa que no versículo 11, lá no finalzinho, ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela diz: olha, nós temos ouvido o que o Deus de vocês tem feito. Ela fala para aqueles espias. Nós temos ouvido contar as histórias, e é por isso que ela usa a expressão aí, desmaiado. Todo o povo de Jericó está desmaiado, ou seja, está atemorizado, está amedrontado, o povo está com pavor, está tremendo diante de vocês, estamos todos medrosos diante de vocês, não sabemos mais o que fazer. Ela diz: e sabe por que nós estamos assim? Porque o Deus de vocês é Deus em cima nos céus. Não são os deuses adorados aqui em Jericó, não são os ídolos que Jericó adora, é o Deus de vocês que é Deus em cima nos céus e aqui embaixo na terra. É dos lábios da prostituta que vem a reverente confissão: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amados irmãos, essa é uma confissão fundamental. Essa confissão é o ponto de partida para a transformação que envolveria a vida de Raabe e sua família. O reconhecimento de quem é Deus.
de como ele age, do que ele é capaz. Nós precisamos reconhecer. Não haverá mudança em minha vida sem que eu tenha a fé verdadeira nesse Deus. Sem o reconhecimento de que o Senhor é Deus, fica difícil reverter qualquer quadro de pecado, de injustiça na minha vida, na vida da minha família, de quem quer que seja. Talvez a nossa inteligência, a nossa capacidade humana nos ajude a fazer muitas coisas, mas existem coisas que só a fé em Deus, o crer verdadeiramente em Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. É preciso temer, é preciso confiar, como fez Raabe. O salmista no Salmo 127, no versículo 1, nos diz isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não temos dúvida, a polícia nesse momento deve estar rondando aí pelas ruas, cumprindo o seu trabalho, fazendo a segurança da cidade. Esse é o trabalho deles e isso traz a nós, seres humanos, confiança, um pouco mais de segurança. Mas nós precisamos entender que a segurança verdadeira vem do Senhor, que é Deus nos céus e Deus na terra. Quanto aos policiais, precisamos orar por eles para que Deus os proteja e os cuide, os guarde de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantos problemas que eles têm que enfrentar. Raabe, então, começa a experimentar essa mudança na sua vida, revelando temor a Deus. A segunda coisa que ela faz, ela preocupa-se com os seus familiares. Não tem como eu demonstrar temor a Deus, mas ao mesmo tempo tratar a minha família fora do padrão de Deus. Raabe, então, uma coisa está ligada à outra. Ela revela temor a Deus e ela preocupa-se com os seus familiares. Fica clara aí no texto a responsabilidade que ela tinha pela sua casa. O fato dela viver a vida que vivia não significa que ela não pudesse ter um amor especial, um cuidado especial para com a sua família. A sociedade muitas vezes parece imaginar que pessoas na condição de Raabe não são tão assim sentimentais, tão amorosos. Mas o que nós vemos aqui na história é que ela mantinha fortes laços de amor, de afetividade. Ela tem pai, ela tem mãe, tem irmãos e irmãs. E ela os ama e ela se preocupa com eles. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que não sabe cuidar das pessoas da sua casa, ele é pior do que descrente e ele tem negado a própria fé. Nós precisamos, se queremos ver mudança dentro da nossa casa, precisamos temer a Deus primeiramente, precisamos nos preocupar com cada um daqueles que habitam naquela casa conosco, zelar pela segurança, pela dignidade, pela vida espiritual e a integridade de um modo geral de todos eles. Mas ela não somente fez isso, ela revela temor a Deus, preocupa-se com os seus familiares e aproveita as oportunidades. Aproveitar as oportunidades aqui não é ser oportunista. O oportunista é aquele que, diante de uma pandemia, vê a possibilidade e encontra um meio, por exemplo, de superfaturar um respirador. Isso é oportunismo. O cara foi oportunista. Aproveitou de uma oportunidade para se beneficiar. Raabe, ela aproveita a oportunidade que Deus coloca diante dela. Foi para a frente, foi para a casa dela que Deus enviou aqueles 2 espias, e ela não perdeu tempo em aproveitar aquela oportunidade, porque ela sabia que eles haviam sido enviados, sim, por Josué, mas acima de tudo, pelo próprio Deus, porque era Deus quem estava por trás de tudo, conduzindo a história. Há muitas pessoas que não conseguem sair de uma situação difícil, em que muitas vezes vivem, estão metidos por algum motivo. Pessoas que não sabem ou não têm disposição para aproveitar as chances que surgem. Preferem muitas vezes viver no comodismo, viver conformados com a situação, é assim mesmo, nada vai mudar, precisamos fazer alguma coisa. É claro que tem coisas que não dependem de nós, mas aquilo que depender de você, faça o que tem que ser feito de modo correto, decente e honesto para a glória de Deus. Diante de tantas coisas que estavam acontecendo, diante de todo o medo da invasão da cidade, aqueles homens se aproximando, tudo estava já acontecendo como havia sido dito por Deus que iria acontecer. E diante de tudo isso, Raabe percebe uma porta se abrindo para ela e sua família.
Você tem conseguido perceber as portas que Deus tem colocado diante de você? Você tem conseguido discernir quando é uma oportunidade vinda de Deus? Porque muitas vezes o inimigo coloca armadilhas também para nos fazer cair. Raabe não perdeu tempo. Ela aproveitou a oportunidade. Segundo o escritor Wilson de Castro Ferreira, no seu livro Modelos de Fé, ele diz, se referindo a Raabe, ele diz: inteligente e bem informada, Raabe sabia do progresso que a caminhada dos israelitas vinham fazendo em direção à sua terra. Assim, ia se firmando em seu espírito a fé no Deus daquela gente. Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Capítulo 2, versículo 11. Diz ele ainda: viajantes que passavam, possivelmente davam notícias de todos os feitos maravilhosos desse Deus. Quem sabe, diz ele, se referindo a ela, quem sabe não seria bom tornar-se também uma adoradora desse mesmo Deus? Quem sabe não seria bom se apegar a um Deus que é Deus em cima nos céus, mas também é Deus aqui na terra? E você? Você tem sabido aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Aquilo que Deus tem feito e colocado nas suas mãos, tem sabido lidar com isso? Você tem sido capaz de pôr um fim naquele modo de vida que há muito tempo vem vivendo, entregando a sua vida completamente a Deus? O que nós vemos na vida de Raabe nesse primeiro ponto é aquilo que antes era perdição, se transforma em salvação. É assim que começa a mudança radical nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, o que antes era humilhação, se transforma em motivo de honra. A condição social de Raabe era humilhante. Não era nada nobre o estilo de vida vivido por ela. Mas aquela situação seria mudada. E ela seria vista pela sociedade agora com outros olhos. De mulher de vida, ou melhor, de mulher da vida. Essa é uma expressão para mulheres que viviam o tipo de vida que Raabe vivia, mulher da vida. Agora então, de mulher da vida, ela se torna mulher de vida. Há toda uma diferença. A mulher que era de todos e ao mesmo tempo não era de ninguém, não pertencia a homem nenhum, começa a reescrever sua história. Recebida no povo de Israel, inserida na família da aliança, ela deixa a sua vida passada em Jericó e abraça um novo projeto de vida. Agora ela vai ter um marido, agora ela vai ter filhos, aqueles filhos terão na sua certidão de nascimento o sobrenome de um pai. Ela passa a ter uma história, uma nova vida, ela conquista a dignidade. E o que é que nós aprendemos com isso? Que por mais degradante que seja a história de uma pessoa, é preciso entender que não há lugar em que a graça de Deus não possa ser derramada. Não há lugar, não há vida, não há coração, não há família que não possa ser alcançada e mudada pela graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o pecado que tenhamos cometido, a graça de Deus pode mudar tudo isso. O reconhecimento, a confissão, o perdão de Deus vem até nós. Novamente, citando Wilson Ferreira, ele diz: Raabe é um exemplo da graça misericordiosa de Deus, que tem arrancado da miséria e da lama pecadores perdidos e os tem feito participantes do seu plano na redenção dos homens. De mulher da vida para mulher de vida, agora de vida digna, de vida respeitosa, uma mulher de vida familiar, uma mulher de história, e história bonita, história aceitável por toda a sociedade de bem. De mulher da vida para mulher de vida, de prostituta a modelo de fé. Chega a ser espantoso o que Tiago diz. Abre lá a sua Bíblia, lá em Tiago capítulo 2,
Abra lá, por gentileza. Chega a ser espantoso a maneira como Tiago associa Raabe ao patriarca Abraão. E ele faz isso a fim de mostrar o valor das obras da fé. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Acompanhe aí comigo a leitura. Começa dizendo assim o versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Agora olha o versículo 25. De igual modo, essa expressão, de igual modo, por meio dela, Tiago está comparando, está colocando Raabe no mesmo nível de Abraão. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Segundo o escritor Douglas Moo, o que Tiago parece enfatizar de forma mais clara, ao chamar abertamente Raabe de meretriz, é a diferença entre ela e Abraão. Abraão, patriarca e herói da fé. Comparado a uma mulher pagã, ela não era cristã, e de baixa reputação. Compara os dois. E o mais bonito de vermos tudo isso aqui, meus irmãos, o patriarca e a prostituta são declarados justos com base nas obras que provinham da fé que eles possuíam. Não há diferença quando Deus justifica por meio do seu Filho Jesus uma pessoa, independente da vida que ela tenha vivido, não há diferença entre ela e aquele que sempre viveu uma vida correta. Ambos são justificados diante de Deus e nada os diferencia mais. Quando Deus muda a vida de uma pessoa, essa mudança é completa, é radical, é total. A vida é mudada por completo. O que nós aprendemos ainda com isso? O texto nos mostra muita coisa. Se você for ler depois com calma na sua casa, Hebreus capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. A galeria é um local, se você for na Câmara Municipal ou na Prefeitura, você vai ver lá em um determinado local, uma fotografia, por exemplo, na Prefeitura, de todos aqueles que já foram prefeitos da cidade, desde o primeiro até o atual. Ali é a galeria dos que já governaram a cidade. Hebreus é como se fosse uma galeria dessa, só que não dos que governaram nenhuma cidade, mas dos heróis da fé. Aqueles que foram considerados pela Bíblia, pela palavra de Deus, como heróis da fé. E nessa galeria de Hebreus 11 nós vamos encontrar Abel, nós vamos encontrar Enoque, nós vamos encontrar Noé, Sara, Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, Davi, Samuel, tantos outros. Mas nessa galeria quem está? Raabe, ela está lá no meio. A fotografia dela está lá na parede, junto com a daqueles dos heróis da fé, com dos patriarcas, com profetas e tantos outros. O que é que nós aprendemos com isso? Que ninguém está condenado a ser eternamente aquilo de ruim que tenha sido na vida até agora. Ninguém está condenado a ser isso para sempre. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus, como cantamos, é o que nos basta. Mais nada. Ela é suficiente para transformar o mais vil pecador em uma pessoa justificada e também colocar a sua fotografia lá na galeria da fé. A graça de Deus faz isso. De mulher marginalizada, a ancestral do rei. Olha as mudanças que foram. Essa mulher, ela foi só subindo, degrau por degrau, pela graça de Deus, não pela força própria. Mas ela foi cada dia alcançando lugares mais altos. Agora, de mulher marginalizada, ela se torna uma ascendente, uma ancestral do próprio rei Jesus. Ela está lá na genealogia do Senhor Jesus. O curso da vida de Raabe mudou.
Ela fez parte da genealogia de grandes homens da história de Israel. Seu nome está lá na linhagem, da qual haveria de vir o próprio Rei Jesus, o Rei dos Reis, o Messias prometido. Ancestral de Cristo, Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós aprendemos mais coisas. Aprendemos que os marginalizados podem até estar excluídos dos círculos humanos, no meio da sociedade, mas aproximando-se de Deus, ele jamais será excluído do reino de Deus. Há para ele ali também um lugar. O que nós vemos é que o que antes era perdição se transforma em salvação. O que antes era humilhação se transforma em situação de honra. Mas em terceiro e último, o que antes era um passado triste se transforma num futuro glorioso. Raabe, como tantos outros, era uma pessoa rotulada, mal vista. Quando ela virava a esquina, as mulheres certamente já também viravam o rosto para nem vê-la. Era completamente diferente, a cultura que ela vivia era diferente da nossa. Muitas coisas faziam com que ela fosse uma pessoa rotulada, mal vista. Ela enfrentava o preconceito racial. Ela pertencia a outro povo. Hoje não faz nenhuma diferença ter uma pessoa de uma outra nação aqui entre nós. É tido como igual. Mas entre os judeus isso era algo muito forte. Ela pertencia a um outro povo, não ao povo de Israel. Preconceito racial. Preconceito sexual. Ela era uma mulher e só por esse motivo já fazia dela uma pessoa mais baixa naquela cultura, não na nossa, é bom que você diga isso. Naquela cultura, a mulher era vista como um ser de uma categoria um pouco mais inferior que os homens. Naquela cultura, lembre-se disso. Preconceito social, ela era uma prostituta. Nenhuma mulher gostaria naquela situação de estar perto dela. Se visse o marido dar um bom dia, então pode ter certeza que o cabo de vassoura naquele dia seria quebrado. Na cabeça dele, inclusive. Preconceito religioso, ela era pagã. Irmãos, essa mulher tinha todas as razões para estar todos os dias, não era nem por semana, mas todos os dias, lá no divã do psicólogo. Muitos motivos para uma vida emocional destroçada. Entretanto, ela foi capaz de superar tudo isso. Ela venceu todas essas coisas que poderiam fazer com que ela deixasse de viver uma vida de verdade. A sua história, a história de Raabe, é o exemplo de que um triste passado pode se transformar num futuro espetacular, maravilhoso, glorioso, sobretudo para a glória de Deus, se esse passado for deixado para trás e o futuro, o presente e o futuro for colocado na direção de Deus. Salmão está na história, e ele foi importante. O papel desempenhado por ele como esposo dela, recebe-a como esposa, foi decisivo para que ela recuperasse a vida perdida, o tempo perdido. Às vezes, é bom lembrar disso também, às vezes nós não temos nenhum problema, nada, não estamos vivendo nada que necessite de uma mudança tão radical nas nossas vidas. Mas pode ser até mesmo que Deus queira nos usar como um salmão para abençoar a vida de alguém que esteja necessitando de mudança. Se você está visitando esta igreja nesta noite e também precisa de uma mudança, eu quero dizer a você que não está nas mãos de nenhum de nós aqui da igreja o poder de fazer essa mudança na sua vida. Mas não tenha dúvida que essa igreja está cheia de pessoas dispostas a lhe mostrar o caminho. Isso eu lhe garanto. Não tenha dúvida. Portanto, se essa é a sua necessidade, não hesite em procurar pessoas dessa igreja para dizer, olha, eu quero viver uma mudança na minha vida, assim como o pastor falou aquela noite. Há muitas pessoas, muitas famílias que carregam uma história vergonhosa, uma história triste. Pessoas cujo passado é doloroso, cheio de traumas, de culpas, feridas, não somente no corpo, mas sobretudo na alma. Há casais carregando um fardo muito pesado. Não estou dizendo que há casais aqui nesta noite, não estou profetizando nada, estou dizendo que existem casais vivendo um momento, uma vida dolorosa, por causa de algum desajuste que tenha vivido na vida.
mas é preciso nós entendermos que sempre há a possibilidade de uma mudança radical, de reconstruir um novo projeto de vida, de reescrever uma nova história. E se essa é a sua necessidade, não perca tempo. Assim como Deus colocou aquela oportunidade diante de Raabe, pode ser que nesta noite Ele esteja colocando uma oportunidade diante de você para viver uma nova vida. Assim como fez Raabe, vale a pena se apropriar da graça de Deus. Vale a pena se apropriar das oportunidades que Deus coloca diante de nós. Vale a pena viver esse recomeço na caminhada, para a glória de Deus, acima de tudo, porque o nosso Deus é quem promete. Ele diz em Apocalipse 21, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas, inclusive a nossa vida. Deus quer fazer nova, inclusive, a história da nossa vida. Deus quer nos dar uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida nova. Se algo estava nos tornando, está pesado, está difícil, está nos atrapalhando a caminhada, Deus quer nos dar uma vida nova. Deus quer mudar. E se você quer essa mudança na sua vida, busque essa mudança em Deus. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas digo a você, vou deixar até trabalho aqui para os irmãos, se você precisa dessa mudança, procure o pastor Wender. Procure os irmãos da igreja, diga, olha, eu quero, como eu faço? E esses irmãos certamente vão caminhar com você, disso eu não tenho dúvida, até que você possa dizer, realmente a mudança começou a acontecer, e ela está acontecendo, e agora já aconteceu, Deus mudou a minha vida. Deus muda a história, radicalmente Ele mudou a vida de Raabe, radicalmente Ele pode mudar a vida de cada um de nós, e que a mudança venha para a glória de Deus, que nós saibamos aproveitar as oportunidades, que saibamos entender que a cruz foi levantada, que Cristo foi morto nela, ressuscitou, mas que Ele morreu para nos dar uma vida verdadeira, uma vida nova. O Senhor quer abençoar as nossas vidas. Eu quero convidar você a orar mais uma vez, se possível se coloque de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que conhece as nossas vidas, não só conhece, mas o Senhor é o nosso Criador. Foi o Senhor quem nos fez, pertencemos a Ti, ó Pai. E assim sendo, o Senhor conhece cada detalhe do nosso ser. Sabe, ó Deus, o que temos vivido e onde precisamos de mudança. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Rogo, ó Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que todos aqueles que precisam de uma nova vida, que precisam escrever uma nova história, que precisam de uma nova página em branco para viver uma vida nova, escrever uma história nova, que nestes, ó Pai, o Senhor haja de um modo todo especial, conscientizando, convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo e de tudo mais. E convencendo-os a buscar uma nova vida em Cristo Jesus. Mas Deus, também sei que muitos não estão precisando ou desejosos dessa mudança. Talvez a nossa vida precise continuar crescendo apenas, ó Deus, nos Teus caminhos, que assim seja. Usa-nos, ó Pai, assim como usou Salmão na vida de Raabe, para sermos o canal de bênção da mudança na vida de outras pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, a nossa vida está nas Tuas mãos, pertencemos a Ti, entregamos a Ti, ó Deus, o nosso coração, e faça, ó Pai, a Tua vontade nas nossas vidas, tudo aquilo que precisa ser mudado, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para que assim seja, para que essa mudança aconteça, e não nos deixa, Pai, esquecer da Tua ação nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado diante de tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nosso viver. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa presente aqui, por aqueles irmãos que, devido ao distanciamento, ó Pai, as medidas de segurança, não puderam estar aqui na igreja esta noite. Abençoa cada um deles também, Pai. Os irmãos, ó Deus, que estão lá em Ribeirãozinho, abençoa-os, ó Deus, e aqueles que foram lá, que o Senhor também os abençoe no retorno, ó Pai, para casa. Pai querido, em nome de Jesus, a nós que aqui estamos, leva-nos para os nossos lares, para o nosso descanso,
Que tenhamos uma noite abençoada na Tua presença e que durante a semana busquemos viver uma nova história para a glória do nome do Senhor Jesus e para o nosso próprio bem. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as eternas consolações do Santo Espírito do Senhor, seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar, que Deus abençoe, continue conduzindo a sua vida, dirigindo cada um dos seus passos, transformando verdadeiramente, fazendo grandes e maravilhosas mudanças no seu viver. Como já disse, foi um grande prazer poder estar aqui com os irmãos. Pastor Wender, muito obrigado pela oportunidade. Eu tinha esquecido... Não, para aí, deixa eu consertar. Não é que eu sou baixo, é que o púlpito é alto. Eu tinha esquecido o quanto esse púlpito é alto. Já fazem 14 meses, é a dívida do seu Madruga, né? Já fazem 14 meses que eu não chegava a esse local, que foi uma bênção na minha vida, continua sendo com toda certeza. Sei que certamente também será, como foi na vida de outros pastores, na minha, também será na vida do pastor Wender, já está sendo, né? E de sua família. Que Deus nos abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus, tenhamos uma ótima semana. E se o Senhor colocar diante de você uma oportunidade, não deixe passar. Aproveite, aproprie-se da graça de Deus, em nome de Jesus.